A ficção e a não ficção são duas das formas principais da escrita em prosa. A primeira é a criação de uma história vinda da imaginação do autor, embora possa usar pessoas ou eventos reais como referência. As ficções não são verdadeiras, embora tenham elementos verossímeis nelas. Continue aqui, que este é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Inscreva-se nesse canal, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Para criar uma própria ficção, você só precisa de um pouco de tempo e de criatividade. Não comece devagar demais. Embora alguns escritores comecem bem lentamente e deixam suas histórias construírem tensão dramática com o tempo, fazer isso requer um nível de prática e de habilidade que a maioria dos iniciantes simplesmente ainda não desenvolveu. A ficção depende do conflito que precisa surgir. A ficção depende do conflito que precisa surgir o mais cedo possível. Os leitores devem ter um entendimento tão completo do que está acontecendo, onde e por quê, que poderiam terminar a história sozinhos. Com sorte, não será necessário, mas se você tiver muitos parágrafos iniciais de pessoas normais fazendo coisas normais, sem quaisquer desafios ou problemas presentes, os leitores podem não ver por que deveriam se importar. Portanto, estabeleça os interesses no começo. Para ser envolvente, sua ficção precisa dar aos personagens interesses claros, que não precisam ser muitos inovadores, mas que devem ser importantes para eles. Todo personagem deve querer alguma coisa, mesmo que apenas um copo d'água. A personagem principal precisa querer algo e ter medo por boas razões de não consegui-lo. É muito difícil para os leitores se envolverem com histórias sem interesses claros. Evite diálogos muito expositivos. O diálogo precisa soar natural para os personagens que o produzem. Pense, quando foi a última vez em que você deu todo o seu passado numa fala para alguém que acabou de conhecer ou recapitulou tudo o que ocorreu em um encontro prévio, com detalhes, ao falar com um amigo? Nunca. Então, suas personagens também não devem falar assim. Não seja muito previsível. Embora muitos trabalhos de ficção sigam linhas bem familiares, considere quantas histórias tratam de buscas heróicas ou de duas pessoas que no começo se odeiam, mas aprendem a se amar. Se seu leitor puder predizer tudo o que vai acontecer, ele não vai se preocupar em terminar de ler a sua história. Mostre, não conte. Essa é uma das regras principais da ficção e também uma das mais ignoradas. Mostrar em vez de contar significa demonstrar emoções ou pontos do enredo por meio de ações e reações, não contando aos leitores o que aconteceu ou como o personagem se sentiu. Decida em que formato você quer escrever. Essa decisão pode depender do tipo de história que você quer contar. Por exemplo, se quer produzir uma fantasia épica que perpassa várias gerações, um romance pode ser melhor do que um conto. Caso esteja interessado em explorar a mente de um só personagem, um conto pode ser o ideal. Obtenha alguma ideia. Todos os livros começam com uma ideia, sonho ou inspiração que
lentamente se transforma em uma versão maior e mais detalhada de si mesmo. A ideia deverá ser algo no qual você está interessado e que seja realmente importante para você. E tenha certeza que, se você não estiver apaixonado por ela, sua escrita mostrará que não está. Comece com o que você conhece. Se você for de uma cidade pequena e rural, pode começar pensando nas histórias que poderia contar em cenários semelhantes. Caso queira escrever sobre algo que não conhece, pesquise. Tentar elaborar uma história mitológica sobre deuses no mundo moderno pode ser divertido, mas se você não souber nada de mitologia, não terá sucesso. Da mesma maneira, se quiser reproduzir um romance histórico que se passa na Inglaterra da Era da Regência, provavelmente precisará pesquisar sobre convenções sociais e coisas semelhantes para que seu romance chame a atenção dos seus leitores. Faça uma lista de coisas aleatórias. Pegue cada palavra e adicione algumas coisas a ela. Onde ela está, o que é, quando. Crie um parágrafo sobre ela. Por que ela está lá? Quando chegou ali? Como? Com o que ela se parece? Crie algumas personagens. Qual a idade do personagem? Quando e onde nasceu? Ela vive nesse mundo? Qual o nome da cidade onde ela está agora? Qual é o seu nome, a sua idade, o gênero, a altura, peso, cor do cabelo, cor dos olhos, etnia? Faça um brainstorm do seu tópico usando um mapa mental. Ou perguntando, e se? Então, se colocar no lugar da personagem em diversas situações, ajudará você a decidir por quais conflitos ela pode passar e como ela lidaria com esses conflitos. Pesquise sobre o seu tópico. Descubra quem eram as figuras históricas principais, que ações elas tomaram e por que fizeram o que fizeram. Use outras fontes de inspiração. Envolver-se em outros tipos de trabalho criativo pode lhe fornecer um trampolim para o seu próprio. Assista a diversos filmes, leia vários livros do mesmo gênero, alimente suas ideias. Um bom escritor também é um bom leitor e um bom observador. Preste atenção em aspectos do mundo ao seu redor que você pode querer incorporar na sua ficção. Anote as conversas que ouvir, veja, vá a uma biblioteca, leia sobre tópicos interessantes ou fique ao ar livre e observe a natureza. Deixe sua ideia se misturar com outras. Ao escrever sua ficção, pense no cenário e no enredos básicos. Você precisará ter uma noção sólida do mundo da sua história, de quem vive nele e do que acontecerá antes de começar a escrever cenas e capítulos inteiros. Para o cenário, pergunte a si mesmo questões como: quando acontece a história? Em qual estação do ano? Está chovendo ou não está? Onde a história se passa? Nesse mundo ou em um outro mundo? Em qual país, cidade ou estado está se passando? Para o enredo, pergunte: quem está envolvido e quais os papéis de cada personagem? Eles são bons ou maus? Quais suas falhas e quais os seus objetivos? Qual o incidente que fez a história começar? Há alguma coisa que aconteceu no passado e que pode afetar o futuro da narrativa? Decida qual ponto de vista você quer usar na sua história. Ele é muito importante na ficção, porque ele é que vai determinar quais as informações que os leitores receberão e como eles se conectarão às personagens. Embora o ponto de vista e a narração sejam muito complicados, suas escolhas básicas
são primeira pessoa, terceira pessoa limitada, terceira pessoa objetiva e terceira pessoa onisciente. Seja consistente com aquele que escolher. Escrevi um livro intitulado Minha Querida e Doce Kitana, lançado nos Estados Unidos como My Sweet Little Kitten, onde conto a história de minha gata, nascida no dia 11 de setembro de 2001, no momento em que os aviões atacavam as Torres Gêmeas. Para chamar a atenção dos leitores, me coloquei na posição da gata. E toda a narração é feita pela própria gata, desde o nascimento até a sua morte, onde ela narra como morreu e a sua alegria pela estadia que teve em minha família. A ficção escrita na primeira pessoa, em que geralmente o narrador usa eu, pode envolver seu leitor emocionalmente, pois ele se identificará com o narrador. Porém, não será possível entrar tanto na mente de outros personagens, porque a narração será restrita ao que seu protagonista sabe ou experimenta. A terceira pessoa limitada não usa o pronome eu, mas narra a partir do ponto de vista de uma personagem e relata apenas o que ela pode ver, conhecer e experimentar. As histórias contadas dessa maneira podem se focar exclusivamente no ponto de vista de um personagem. Caso você escolha narrar dessa maneira, deixe claro quando alternar o ponto de vista, usando uma quebra de seção ou um novo capítulo, ou ainda rotulando partes do capítulo de maneira clara. A narrativa escrita na terceira pessoa objetiva limita-se ao que é visto ou ouvido pelo narrador, e é difícil de se desenvolver porque você não pode entrar na cabeça de uma personagem e explicar os seus pensamentos ou motivações, o que pode dificultar o envolvimento entre os leitores e as personagens. No entanto, esse ponto de vista pode ser usado de maneira eficaz. A terceira pessoa onisciente permite a você saber tudo sobre os pensamentos, sentimentos, experiências e ações de todos. O narrador pode entrar na cabeça de qualquer personagem e dizer ao leitor até coisas que nenhuma delas sabe, como segredos ou eventos misteriosos. Bem, para este vídeo não ficar longo demais, vamos parar por aqui. No vídeo de amanhã estaremos concluindo nossa conversa sobre como escrever ficção. Por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.